Hoje nós viemos aqui para celebrar a glória, a alegria de contar em nossos quadros, há 50 anos, há 5 décadas, com a presença de uma das mais fabulosas intelectuais brasileiras, que dedicou o melhor de sua existência à sala de aula, professora de reputação reconhecida e aclamada em Minas Gerais, no Brasil e fora do Brasil, nas universidades mais prestigiadas do planeta, Maria José de Queiroz, além de docente, é também ensaísta, romancista e poeta. Esta casa se orgulha, esta casa se alegra profundamente pelo privilégio de contar com Maria José de Queiroz em seus quadros de associados. Eu gostaria agora de nomear uma comissão de acadêmicos para conduzir Maria José de Queiroz do foyer até a primeira fila do auditório Vivaldi Moreira, onde ela ficará assistindo a sessão em sua homenagem. Então, eu nomeio os acadêmicos: presidente emérito Olavo Celso Romano, permanente e eterno secretário de Estado da Cultura de Minas Gerais, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, e professor emérito Jacinto José Lins Brandão, para que conduzam, sob os aplausos de todos, a esse auditório, Maria José de Queiroz. Querida Maria José, assista da primeira fileira desse auditório as palavras justas e merecidas que serão pronunciadas em favor do seu valioso repertório intelectual e literário. Eu convido para integrar esta mesa o anjo da guarda de Maria José de Queiroz, professora Líslia Nascimento. Esta casa valoriza muito a sua relação com a universidade, e aqui estão vários professores, seria injusto que eu citasse apenas alguns. Eu vejo vários benfeitores desta casa, e isso muito me alegra, porque esta casa vive da contribuição que os professores podem dar a ela. Eu queria convidar agora à tribuna da Casa de Alfonso de Guimarães o acadêmico Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, que falará em nome da academia nesta noite memorável. Caro presidente Rogério Faria Tavares, professora Líslia Nascimento, querida professora, escritora, poeta, confreira desta casa, Maria José de Queiroz, caros acadêmicos, senhoras e senhores, ex-alunos, colegas de universidade, admiradores de Maria José de Queiroz. Este é um tributo a Maria José no jubileu de ouro de sua presença na Academia Mineira de Letras. A presença de Maria José de Queiroz na Casa de Alfonso de Guimarães alcança o jubileu de ouro. A ela pertenceria o privilégio de ser evocada a todo momento como um dos mais caros patrimônios da nossa centenária instituição.
Eis que, no Rio de Janeiro ou em Paris, em demoradas ausências de Minas, a companheira distante faz com que, com freiras e confrades, não tenhamos a oportunidade de prestar-lhe esses devidos louvores. Hoje nos redimimos, saudando com alegria e respeito, em minutos que valem por 50 anos, a poeta, a escritora, a ensaísta, a professora doutora e a intelectual por todos nós tão amada. Chamado pelo presidente Rogério Faria Tavares para pronunciar esta palavra de amizade e admiração, em nome da Academia, no instante mais luminoso das homenagens a Maria José de Queiroz, ressurge em minha memória a cena de sua visita a meu avô, José Oswaldo de Araújo, na velha casa da Álvares Cabral, a fim de pedir-lhe o voto acadêmico. Eu estava lá. Vejo-a entrar na sala austera, tendo ao lado a poeta Henriqueta Lisboa. A primeira mulher a ingressar na academia, afirmava a importância da segunda presença feminina, pelo brilho da inteligência, a riqueza da cultura e a qualidade superior da obra literária da candidata. Escandindo as palavras no ritmo peculiar de sua inconfundível dicção, na qual ecoam as sonoridades ibéricas da raiz queirosiana, ela de imediato ganhou-lhe o voto, e a este se somaram os de toda a grei. Uma mulher ímpar fascinou o ambiente literário por inteiro. A sobrinha de Amaro Xisto de Queiroz e afilhada de Monsenhor Messias, cedo despontou como uma das grandes individualidades da cultura mineira. Tornou-se a mais jovem catedrática de uma universidade do Brasil aos 26 anos, ao vencer o concurso para substituir Eduardo Frieiro na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre Frieiro, que professava a religião da obra bem acabada e, segundo João Ribeiro, era um esteta da arte literária, foi um entusiasta dessa conquista, como também da eleição para a academia. E é interessante que Mestre Frieiro hoje é considerado o patrono da gastronomia em Minas Gerais, e a patrona deve ser Maria José, que escreveu, na linha de Frieiro também, 2 importantes livros sobre a arte de comer e de preparar a comida. Desde então, acompanhei com interesse intelectual e afetivo a caminhada de Maria José de Queiroz. Vizinhos no bairro Santo Agostinho, quando de sua residência na Amazonas 2135, conheci sua mãe, Dona Honória, figura central na vida e na obra da escritora. Dona Honória legou à cidade de Ouro Preto um belo terreno, numa encosta do Morro do Cruzeiro, para que permanecesse a salvo de qualquer ocupação, como parte dos alcantis verdes que abraçam a acrópole dos poetas inconfidentes. À mãe, a autora dedicou uma pavana, o seu canterrondo, El llanto por Honória que viene volando. Publiquei poemas e textos de Maria José de Queiroz no suplemento literário do Minas Gerais, ao editar o caderno nos primeiros anos da década de 1970. Ela frequentava a redação e animava os jovens autores que ali se reuniam, no sentido de que se empenhassem sempre mais nos embates da construção da literatura e da poesia. Encontramo-nos, pelo tempo afora, no Rio e em Paris, como em suas vindas a Belo Horizonte. O conjunto de sua produção intelectual tem, na última cadeira desta casa, o primeiro emblema de reconhecimento e permanência. Ocupante da 40ª cadeira na sucessão de Afonso Pena Júnior, Maria José de Queiroz teve sempre em mente os referenciais da cultura mineira e as vastas latitudes das letras hispânicas. Os temas da história de Minas Gerais a seduzem de tal maneira que poemas, romances e ensaios nasceram de seu olhar sensível e amoroso sobre a terra do ouro, em que floresceu a primeira sociedade urbana do Brasil, da qual fluiu a nossa originalidade estética e artística. Joaquina, filha do Tiradentes, levou a romancista a penetrar nas tramas da Inconfidência Mineira, de modo a acompanhar os passos da menina que teve o pai preso, enforcado, esquartejado e declarado infame por ordem da metrópole portuguesa.
O êxito do livro transplantou-se para a televisão, na qual deu origem a um aplaudido seriado. As literaturas hispano-americanas igualmente atraíram sua extraordinária capacidade de interpretação da criação literária. A poesia da uruguaia Juana de Ibarburu e do peruano César Vallejo propiciou-lhe 2 importantes ensaios que a credenciaram como uma das vozes mais respeitadas da crítica da América Latina. Universidades de diversos países honraram-se ao acolhê-la entre seus mestres, como a Sorbonne, Berkeley e Harvard, além de destacadas escolas da Alemanha. Cercada de prêmios e elogios, Maria José de Queiroz prefere a sobriedade de seu escritório no Rio ou em Paris, na Rue Sainte-Anne, absorvida sempre pela obstinada vocação para os fazeres literários. Quem, como ela, fui assim buscar amparo na voz mais abalizada para falar sobre a nossa homenageada. Como abordar sua rica biobibliografia sem o aval da professora Lisley Nascimento, a primeira entre os que estudam a nossa autora? Lisley Nascimento nela reconhece uma personalidade marcada pela profusa riqueza do desempenho intelectual. Pedi-lhe um depoimento e ela generosamente ofereceu-me uma síntese tão clara e objetiva que a trouxe para ilustrar esta noite de festa. Quero citar a leitura iluminada de Lisley Nascimento e o faço também em tributo de honra à ensaísta devotada à obra da mestra. Ao chamá-la de artesã da palavra, Lisley Nascimento escreve, aspas, inúmeras vezes, a crítica que se faz a Maria José de Queiroz e à sua obra, cerca de 30 livros, incluindo ensaio, poesia, romance e conto, muitos deles premiados, a caracteriza com o adjetivo, às vezes pouco lisonjeiro, de erudita. Num país em que a cultura é um desafio e um defeito, seus estudos fundamentais sobre escritores que produziram sua obra na prisão e a literatura e o gozo impuro da comida, os textos sobre os escritos de exílio e tantos outros temas, aliados a uma profunda reflexão sobre a mulher, sobre o papel da mulher intelectual, sobretudo, por exemplo, no ensaio sobre Juana de Ibarburu, são quase ignorados. De 1991 a 1993, quando me dediquei no mestrado ao estudo do romance Joaquina, Filha do Tiradentes, de 1987, não imaginava a enorme riqueza que os escritos de Maria José de Queiroz me proporcionariam. O romance lança o leitor pela literatura no universo da pintura, da música e da fascinante história de Minas Gerais. Os relatos dos viajantes, os sermões do padre Antônio Vieira, a pintura de Velázquez, a música colonial mineira, entre outros tantos temas, como a comida, a botânica, a geografia, são trançados com requinte à história de Joaquina. O romance Joaquina, Filha do Tiradentes, assim se inscreve numa tradição literária caracterizada por um entrecruzamento da ficção com a história e com outras disciplinas como a filosofia, a botânica, a geografia. O trabalho fabulador da escritora configura-se desse modo a partir de uma espécie de ambivalência. 2 pontos. Ser, ao mesmo tempo, romancista e historiadora, ou seja, a voz que fala no romance constrói sua trama a partir de elementos factuais apropriados da narrativa histórica e de elementos ficcionais construídos pela imaginação. A romancista historiadora busca recompor, com maior grau de verossimilhança possível, os contornos históricos do século XVIII, conjugando-os com a composição de uma vida ficcional para a filha de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ao fazer falar uma voz que a história nem se lembrou de esquecer, como afirma Carlos Drummond de Andrade em um poema, Maria José de Queiroz promove no texto uma série de convergências entre os registros da história e a invenção, cujo resultado é um texto de requintada orquestração, como em todos os seus romances. Em 2011, Lisley Nascimento foi apresentado à obra de Maria José de Queiroz. A ideia de construir um registro audiovisual de depoimentos da escritora tomou corpo em 2013. Das mais de 30 horas de depoimentos emocionantes e intelectualmente perfeitos realizados com a escritora em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Paris, foram selecionados cerca de 55 minutos,
especialmente reunidos para um videodocumentário intitulado Maria José de Queiroz, Artesã da Palavra, que foi apresentado no 5º Colóquio Mulheres em Letras, na Faculdade de Letras da UFMG, em 2013. O título desse documentário retiramos de Pedro Nava. O escritor Pedro Nava, na apresentação do romance Homem de Sete Partidas, publicado em 1980 por Maria José de Queiroz, define-a como uma artista e uma artesã da palavra pela sua perícia em, palavras de Pedro Nava agora, catar, separar, escolher a palavra adequada, o verbete justo, a expressão insubstituível, ao seu manejo, num jeito que encanta pela simplicidade, pelo correntio, que são o resultado do que é incansavelmente trabalhado até poder se apresentar em estado de pureza e da supressão de todo o supérfluo. Termina a citação de Pedro Nava. O documentário persegue, assim, a definição de Nava sobre o ofício da escritora, o trabalho de catar, separar e escolher a palavra insubstituível que passa, certamente, pela ideia de perfeição e de concepção de um empreendimento pautado pela erudição, pelo conhecimento. O artesanato textual a que Nava se refere não aproxima a construção do texto de Maria José de Queiroz de um fazer literário descompromissado com os rigores da língua. Nava aponta para o uso de termos raros, pouco usuais do vernáculo, e, ao mesmo tempo, reconhece a fluidez e o estilo elegante e sóbrio. A tensão entre erudição e fluidez acaba por criar um pitfall, uma armadilha, um jogo literário em que cai o leitor e que, segundo Nava, é uma trama construída a partir da escolha do termo exato, da palavra que não pode ser outra. Juntamente às imagens e aos temas, a linguagem instaura, na obra de Maria José de Queiroz, uma leitura decifradora que, além de evidenciar o rigor da autora, deixa transparecer a valorização de um leitor capaz de ler o que foi e o que não foi escrito, capaz de entender o que foi e o que não foi dito. Desde a dissertação, em 1996, até o documentário, fiz palestras, continua Lisley. Ofereci disciplinas na graduação e na pós-graduação, orientei monografias, dissertações e teses sobre a obra de Maria José de Queiroz. Em sua obra, grandes temas tão caros na atualidade aos estudos inter- e transdisciplinares e culturais, as reflexões sobre a globalização e também sobre a relação da América Latina com o Brasil e deste com os países do Velho Mundo, estão avant la lettre em seus ensaios e em sua ficção. Como escritora e intelectual no Brasil, sua obra se configura como um vasto e exuberante mosaico, uma rede de vozes, letras e imagens que é a América, a nossa América, reconhecendo, no entanto, as diferenças e as heranças da cultura e das artes que aqui aportaram com os conquistadores, e que deles, com eles e contra eles, pôde-se, enfim, engendrar um novo continente. Fecho as aspas para a palavra de Lisley Nascimento. Obrigado, querido. Presidente Rogério Faria Tavares, caros confrades, a Academia Mineira de Letras celebra uma data muito especial e uma acadêmica singular. Ela recolheu em versos de Victor Hugo uma síntese de si, bastante apropriada a quem se inscreve na linhagem de Borges e de Frieiro. Não somos todos, afinal, nada mais que um livro, um só, como disse o escritor francês, sem fim nem meio, onde cada um, para viver, procura ler um pouco, como perguntou Hugo. Enquanto houver o livro e a pena, conforme nos garante o poeta Ronsard, Maria José de Queiroz viverá em grandeza e esplendor. Parabéns, Maria José. A Academia é feliz por tê-la na sua 40ª cadeira. Obrigado. Bravo. Convidar o acadêmico Ângelo Oswaldo de Araújo Santos para
orar na tribuna de Alfonso de Guimarães é garantia de qualidade e alto padrão. Muito obrigado, Ângelo, mais uma vez, pela sua presença sempre firme e em favor desta casa e da cultura de Minas Gerais. Eu passo agora a condução dos trabalhos desta sessão à professora, benfeitora desta casa, amiga desta casa, Lisley Nascimento, que convidará os estudiosos, especialistas da obra de Maria José de Queiroz a fazerem parte desta mesa. Eu aqui continuarei, mas agora como um aluno e como um companheiro destes especialistas que aqui falarão sobre Maria José. Professora. Boa noite a todos. Boa noite, Maria José de Queiroz. Estou com ela desde cedo. Estou com ela há muito tempo, desde 91. Então, agradeço a presença de todos. Vou convidar ao meu comitê da guarda, por favor, para subir à mesa. Maria Silvia, André Souza, Felipe Menezes e Maria Lúcia. Por favor. Estamos aqui para homenagear a escritora Maria José de Queiroz, acadêmica desta casa, brilhante escritora e que muito nos orgulha, como já disse o nosso querido Ângelo Osvaldo e o presidente, o nosso verdadeiro presidente, Rogério Tavares. Peço licença à homenageada para ao seu lado lembrar Carmen Schneider, Laíde Lisboa, Ieda Prats, Lacir Schettino, Elizabeth Renault e Henriqueta Lisboa. A Academia Mineira de Letras, como bem lembrou o presidente, foi fundada na cidade de Juiz de Fora, em 1909. Foi transferida em 1915 para Belo Horizonte e, em 1987, ocupou esse excepcional edifício, o Palacete Borges da Costa, que nos recebe hoje. Nesses 110 anos de existência, a Academia, com suas 40 cadeiras, possui somente 2 patronas, Bárbara Eliodora e Beatriz Brandão, e 7 acadêmicas. 110 anos de academia. Meu desejo hoje, presidente, é que, sob a regência da sua batuta, a casa, então, das 9 mulheres se torne a casa de outras mulheres brilhantes, outras brilhantes escritoras mineiras. Adélia Prado, Ana Cecília Carvalho, Conceição Evaristo, Maria Esther Maciel. Que todas sejam bem-vindas e que suas vozes possam ser ouvidas também a partir dessa casa monumental. Como já disse o nosso presidente Rogério Tavares e o acadêmico Ângelo Osvaldo, estamos diante de uma escritora magnífica. Sua obra irá transcender a todos nós. A prova disso é que, como já nos ensinava Jorge Luiz Borges, no célebre ensaio Kafka e seus precursores, Maria José de Queiroz já habitava a obra do seu mestre, o mestre de todos nós, Eduardo Frieiro. No gosto pelo livro, no entusiasmo pela mesa, na admiração pelos escritores de nossa América. Eu também carrego-a comigo desde tempos idos e vividos. Como as tardes de maio do nosso poeta maior, Carlos Drummond de Andrade, carrego-a comigo, tarde de maio. Hoje, apresento 4 jovens pesquisadores da sua obra.
porque os textos da nossa escritora nos atravessam a todos e a todos nos fazem sentido e provocam sentimentos. Que a inspiração de Maria José de Queiroz seja luz e farol para a nossa geração e para as próximas que virão. Apresento Maria Silvia Guimarães. Ela é mestre em letras pelo programa de pós-graduação em letras, estudos literários da UFMG, e defendeu uma dissertação intitulada Tecer o Visível e Entretecer o Invisível, As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino, e Como Me Contaram, Fábulas Historiais, de Maria José de Queiroz, que foi defendida em 2019, sob orientação da professora Lisley Nascimento. Ela falará, então, sobre as cidades invisíveis em Como Me Contaram, Fábulas Historiais. Ao seu lado está André de Souza Pinto, que é doutorando em letras do programa de pós-graduação em letras da UFMG, mestre em letras também pela UFMG. Ele tratará, nesta noite, sobre a Casa do Alferes em Joaquina Filho do Tiradentes, publicada em 4 edições, que estão expostas ali. Eu convido a todos para, ao final, ver essa pequena exposição da grande obra de Maria José. Felipe Menezes, que está do meu lado, é doutorando em letras no programa de pós-graduação em letras dos estudos literários da UFMG, mestre em administração pública pela Fundação João Pinheiro, mestre em letras pela UFMG, graduando em administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Fiz questão de marcar, porque foi em Juiz de Fora que nasceu a Academia Mineira de Letras. Sua comunicação, Cânticos de Sião, enfocará o romance Sob os Rios que Vão, publicado em 1991 por Maria José de Queiroz. Ao meu lado, Maria Lúcia Barbosa, que é doutora em letras, estudos literários, também pela UFMG. Ela defendeu a tese História e Memória na Ficção de Maria José de Queiroz, defendida em 2018, sob orientação da professora Constância Lima Duarte, aqui presente, que eu agradeço. Ela é mestre em letras, estudos literários pela UFMG e graduada em letras pelo Centro Universitário de Belo Horizonte. É pesquisadora do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e pesquisadora do Grupo de Pesquisas Letras de Minas do CNPq. Ela vai falar hoje sobre uma coletânea de contos chamada Amor Cruel, Amor Vingador, publicada em 1996 pela nossa autora. Eis o Enigma. Então, vamos passar agora a Maria Silvia, que vai fazer a sua pequena apresentação sobre Como Me Contaram, o primeiro livro ficcional publicado por Maria José de Queiroz. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Gostaria de agradecer à Academia Mineira de Letras, a Lisley Nascimento e a Maria José de Queiroz. Meu trabalho se intitula As Cidades Invisíveis em Como Me Contaram, Fábulas Historiais, de Maria José de Queiroz. A coletânea Como Me Contaram, Fábulas Historiais, publicada em 1973 por Maria José de Queiroz, apresenta uma série de textos de diferentes gêneros: poemas, contos e a inusitada inscrição de uma lápide. Nesses textos, a escritora encena, pela ficção, cidades como Mariana e São João del Rei, além do passado histórico e mítico de Minas Gerais. No livro, o território mineiro aparece como protagonista, evocado pela voz de narradores que entrecruzam narrativas históricas e relatos fabulosos de contadores de casos. O livro é composto por textos que podem ser lidos de forma independente, sem que haja uma ordem ou uma hierarquia entre eles. Não há descrições minuciosas das localidades, muito menos relatos de aspectos físicos ou geográficos. Ao contrário, as histórias são narradas como fábulas historiais, entre a invenção e o registro histórico. Desse modo, os títulos, como referências a Minas Gerais, são os nomes de cidades: Mariana, Sabará ou Vila Rica, por exemplo, acompanhados de datas que vão de 1696 a 1972. Para compor o livro, a escritora realizou um extenso trabalho de marchetaria, reunindo relatos de viajantes, casos e fontes históricas,
como documentos e registros oficiais. Habitam explícita ou implicitamente as histórias, os autos da devassa da Inconfidência Mineira, o Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa e viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais, de Augusto de Saint-Hilaire. Há, dessa forma, entrelaçamento entre a escrita da história e a escrita da ficção. O subtítulo, Fábulas Historiais, já aponta para esse tom ambíguo e multifacetado dos textos que compõem a coletânea. O tom histórico das narrativas e dos poemas dá-se pelas referências de documentos e registros oficiais. O fabular, por sua vez, é ressaltado pelos relatos de contadores de casos que se entremeiam a imaginação da narradora, entre cidades reais e acontecimentos históricos, entre geografia, cartografia e história. No conto Mariana, 1752, por exemplo, o leitor depara-se não com uma descrição da cidade, mas com uma lápide, na qual é possível entrever a história da escrava Maria Brits. Modelo de exatidão, esse texto se destaca na coletânea por sua estrutura singular, não podendo ser classificado como poema ou conto, trata-se de um epitáfio. A inscrição tumular revela a personagem Maria Brits, que é descrita como mestiça, sem letras, sem bens e sem terras, em contraponto ao senhor a quem serviu, Bernardo Ravasco de Oliveira Fortes, de sangue nobre, perito em leis, valente em armas. Na lápide, a caracterização de Maria Brits é interrompida para que se possa descrever o senhor, a quem sua vida está irremediavelmente ligada até a morte. Até na inscrição da pedra tumular, último registro de sua passagem pela vida, é-lhe roubado o protagonismo. Além disso, são os anos de serviço na casa, assim como os filhos bastardos que deu ao patrão, os fatos destacados da vida da escrava, revelando nessa invisibilidade a existência apenas relacionada à de seu senhor. Pela inscrição tumular, então, é possível desenhar um retrato de como poderia ter sido a vida de Maria Brits, que viveu entre a cozinha, a cama e a senzala. Na lápide, pode-se ler as datas em que a personagem nasceu e morreu, 1705 e 1752, respectivamente, a partir das quais a sua história se inscreve, quase invisível. Em uma nota de rodapé, a narradora afirma: entre duas datas abstratas, permiti-me inserir-lhe a história. É fato. Desse modo, a narrativa extrapola o limite das datas e Queiroz efetua uma denúncia não apenas da vida invisível de Maria Brits, mas também da escravidão visível, uma mácula em nossa história. No conto Carmo da Mata, 1902, a narradora afirma: li em algum lugar que todo homem vem ao mundo para encarnar um símbolo, que ignora, e realizar uma parte, irrisória ou significativa, do trabalho de construção da cidade de Deus. Como toda cidade carece de memória, é óbvio que ao material concreto há de juntar-se também o material invisível, responsável pelo espírito que, ao fim e ao cabo, é a própria história do pensamento humano. Como uma atenta cartógrafa, Maria José de Queiroz traça um mapa ficcional de Minas Gerais, no qual as cidades reais arquitetadas na fábula e protagonistas antes invisíveis podem vir habitar essas estruturas de sonho e fantasia. Ela apresenta, desse modo, outra face das cidades mineiras, aquela que não conta nos registros da historiografia oficial, que é invisível e, por vezes, esquecida ou recalcada. No romance Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino, o personagem Marco Polo relata ao imperador Kublai Khan as cidades que visitou em seu território. O soberano, que não pode deixar o seu palácio, escuta com atenção e curiosidade as narrativas do jovem veneziano. No entanto, assim como na coletânea de Queiroz, Polo não está preocupado em descrever os aspectos físicos e econômicos das localidades visitadas, mas as sensações e as impressões sobre essas cidades. Ao chegar à cidade de Fédora, o viajante se depara com uma cidade de pedra que abriga um palácio de metal em seu centro. Transformada em museu, essa construção recebe visitantes que escolhem as cidades que mais se assemelham aos seus sonhos e desejos e imaginam-se vivendo ali, refletidos nas esferas de vidro. Marco Polo sugere ao Khan que o atlas de seu império deva conter não apenas a Fédora de pedra, mas também pequenas cidades possíveis e imaginárias. A primeira, porém, reúne o que é considerado necessário, mas ainda não o é, enquanto as últimas reúnem o que se imagina possível, mas logo deixa de ser. Sendo assim, as esferas azuis de vidro representam possibilidades narrativas de cidades imaginárias, baseadas em sonhos e em desejos. A narradora de Como Me Contaram, Fábulas Historiais, convida o leitor à literatura. Ao construir, na página, o registro de pedra das histórias, como é o de Maria Brits, a cidade invisível da ficção se inscreve, imaginariamente, nas cidades mineiras. No mapa de Minas, portanto, Maria José de Queiroz insurge-se contra a injustiça e o esquecimento e constrói um libelo à liberdade. Obrigada.
Vamos ouvir agora o doutorando André de Souza. Boa noite. A minha comunicação se intitula A Casa do Alferes, em Joaquina, filha do Tiradentes. Não importa que a tenham demolido, a gente continua morando na velha casa em que nasceu. Quem disse que eu me mudei? Mário Quintana. Em Joaquina, filha do Tiradentes, romance publicado em 1987, Maria José de Queiroz, em um exercício de fiandeira, tece a vida ficcional da filha de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Fugindo de uma casa a outra e do destino do pai, herói e mártir da Inconfidência, a personagem narra a casa real e imaginária que foi amaldiçoada tanto pela justiça quanto pela igreja. A vida de Joaquina e de sua mãe é narrada, assim, a partir da fuga das duas de Vila Rica, após a condenação e a morte de Tiradentes. Em dois discursos narrativos distintos, tem-se, de um lado, um relato do passado, no qual as viagens e tudo o que se refere a Tiradentes, sua morte e seu envolvimento na Inconfidência, é descrito por uma narradora que ainda não compreende a história. Por outro lado, em itálico, entremeado a esse texto, temos a narrativa do tempo presente de Joaquina, que já retornara para Vila Rica e ali borda monogramas e transpõe partituras da Diocese de Mariana. O exílio forçado da filha natural e de sua mãe assinala a instabilidade do espaço habitado pela família de Joaquim José da Silva Xavier. A ausência de uma casa tradicional não pode, apesar das inúmeras possibilidades, ser substituída, pois as casas do velho Chico, de sua Anacleto ou de José Afonso nada mais são que refúgios temporários. Se o desterro representa a falta do lar, nota-se também que ele possibilita que Joaquina tenha contato com o mundo, sofra as dores de sua mãe, saiba mais sobre o pai e aprecie as histórias de Chico e Tacolomi. Na história repetida pelo amigo do Alferes, Joaquina busca descobrir coisas novas, um gesto, um tique, um nome e um apelido, vigiando, curiosa, todos os pormenores. A fuga de Joaquina com sua mãe de Vila Rica levou-os à fazenda dos Tucanos. Ali, elas foram acolhidas por sua Anacleto e Dona Emília. Joaquina, nesse espaço familiar, recebe a mesma educação das filhas do casal. Após anos de convivência na fazenda, parece que a casa poderia, enfim, se tornar um abrigo contra as intempéries do mundo exterior. No entanto, obstinada, a mãe da protagonista insiste em voltar para Vila Rica, a fim de lá viver seus últimos dias. O destino e a ruína da narradora parecem se fundir ao cenário em que ela vive e habita. Logo, a morada familiar não constitui um processo de vida eterna, mas de inevitável declínio, que será concretizado com a volta para Vila Rica, para perto do quadrado de terra e nada mais. Em meio a uma certa melancolia ou uma tristeza subterrânea, não sei, que envolve Joaquina, o retorno para Vila Rica trará para a filha do Alferes a imagem de uma cidade irrespirável, impregnada de maus odores, de onde exalações e vapores fétidos parecem sair de todo orifício, de toda rótula, de cada porão e de cada corredor. Nesse contexto, Joaquina irá descobrir que a herança deixada pelo pai é, de um lado, a infâmia, de outro, a glória de ser filha de um herói. Joaquina e sua mãe sobrevivem bordando, fazendo doces e copiando partituras. Essas atividades põem em relevo o trabalho também da escritora, que trama, sobre o esquecimento da história, a vida ficcional da filha do Tiradentes. Logo no início do romance, Joaquina relata: "Voltei ontem à rua de São José. Não quis que minha mãe me acompanhasse. Haviam de reconhecer-nos, as duas. Sozinha não corro esse risco. Os anos de miséria, de esconde-esconde, de lágrimas e cansaço secaram o resto de infância que me sobrava. E haja noite para esconder meu infortúnio e minha vergonha. Minha mãe queria morrer aqui. A tentação da volta não a deixava em paz. Queria visitar, uma vez que fosse, a Praça do Castigo. Queria ver tudo, olhar bem, sofrer de novo, chorar e penar. E não desistiu da resolução tomada. Seu maior desejo era conhecer e contemplar, de perto, o padrão da infâmia, levantado ali no lugar da casa de morada, onde tudo foi arrasado e salgado. Para quê? Por quê? Tanto repetiu e repetiu esse desejo, treslocado,
que cheguei a acreditar num sentido escuro, sagrado ou milagroso dessa pedra, uma espécie de relíquia que lhe daria alívio. A coluna da vergonha é a única lembrança concreta, real, que dele nos ficou. É ela nosso único ponto de referência nessa cidade, no mundo. Walter Benjamin afiança que o que jaz em ruínas, o fragmento significativo, o estilhaço, essa é a matéria mais nobre da criação barroca. E aqui vê-se que a coluna da vergonha, enquanto fragmento dessa casa ficcional, se constitui como corpo vivo que será trabalhado e criado pela escritora, que, por intermédio de sua narradora, irá ficcionalizar a casa familiar, já que Joaquina, após rememorar os espaços de sua casa, afirma não saber se tudo se passou tal como descreve. A partir dessa lembrança, tudo se confunde e tudo se precipita. Ainda sobre a antiga casa do alferes, a narradora confessa: dói-me ver no lugar da casa de meu pai um quadrado de terra e nada mais. A mais distante lembrança que me ocorre é a do quintal, grande, muito grande e cheio de árvores. Agora este imenso vazio. Posso imaginar o que quiser, mas isso não consola. Preciso dessa casa, tal como foi. Gostaria de lembrar-me de tudo quanto havia sob seu teto: móveis, retratos, armas, candeeiros, garrafas, tigelas, panelas e pratos. Na trempe do fogão, a chaleira de ferro, o bule de folha, o mancebo. A casa vive nesses trastes. Foram eles que lhes deram forma e aparência de lar. Não faço ladainha de expiação só para chorar o que já não existe. O que me move é o instinto de animal ferido que busca repouso no pedaço de terra onde viveu. A minha casa, o meu mundo está aqui, nesse espaço vazio onde vi e conheci meu pai. A casa é, de acordo com Gaston Bachelard, o nosso canto do mundo. Ela é, como se diz a miúde, o nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos, que se configuraria, a partir dos seus detalhes, como um verdadeiro lar para Joaquina. Compreendendo a ruína que permeia sua vida e irá perpassar sua história, Joaquina reconhece então que a herança recebida se constitui dessa forma como sal e infâmia, o que faz com que ela reconheça a impossibilidade de outra vida. Por isso, a filha do Tiradentes recusa o pedido de casamento de João da Formosinha e, posteriormente, de José Afonso. Joaquina afirma categoricamente: estou sim acorrentada à pena do alferes. Não só eu, sua filha, mas também meus filhos, netos e herdeiros. A infâmia lançada sobre ele me atinge também a mim e a minha descendência. O romance se apropria, sim, de um espaço histórico em ruínas, cuja inexistência da casa familiar é também a marca do esfacelamento de uma linhagem, isto é, da casa de Joaquim José da Silva Xavier. O quadrado de terra e nada mais, salgado para que nada mais cresça, é a metáfora do ventre infrutífero de Joaquina e o vazio que possibilitará que a sua narrativa seja ficcionalizada. A decadência da casa do alferes, seja o espaço físico, seja o nome e a linhagem, é, no romance, a ruína que acompanha a descendência do Tiradentes, pois, conforme afiança a mãe de Joaquina, estamos condenadas, Joaquina, pelos séculos dos séculos, você e toda a sua descendência. A infâmia vai mais longe que a gafeira, atinge filho e netos. Não case, minha filha, nunca. Não quero que meus netos levem essa marca terrível. Assim, ao não querer passar a um filho, filho meu, do meu sangue, da minha carne, o seu sangue, do Tiradentes, sem que o condene, a ele também, ao silêncio tenebroso que fere a ruína. Joaquina afirma: sou filha do alferes e morre comigo o seu legado de generosidade, de coragem e de bravura. O vazio da casa familiar, assim como da descendência do alferes, é, pois, a possibilidade encontrada por Maria José de Queiroz para relatar a história de Joaquina. Sua existência ganha, enfim, uma vida, bordada com cuidado por uma artesã da palavra, que trança a linha do destino de Joaquina no vazio do tecido histórico e literário. Obrigado. Vamos ouvir Felipe Menezes. Boa noite. Eu quero agradecer a minha mestra Lisley e a minha homenageada também, a Maria José. Bom, passa uma leitura do meu texto.
Não sei hoje nem uma coisa nem outra, meu filho. Aliás, o espanhol que conheço é este, de ouvido, de algumas dezenas de adágios e provérbios que os parentes viviam repetindo. Faço o que posso para não esquecê-los, pois se isso acontecer, será como perder a minha própria alma. O Guarani e essas palavras em espanhol são a minha única herança, tudo o que me resta da minha família e da minha gente. O romance Sobre os Rios que Vão, publicado em 1990 por Maria José de Queiroz, gira em torno do jovem Joel Levi, que, para tentar escapar de sua origem sefardita, troca seu nome para Jari Leite. Estão assim em tensão sua relação com o passado dos pais, Fatuel e Miriam Levi, e, por extensão, com a sua herança judaica. O lamento que abre essa comunicação em epígrafe é um trecho de uma conversa entre pai e filho, quando Jari lembra que o pai sabia mais espanhol ou ladino do que o próprio búlgaro, a língua de seu país natal. De imediato, o título do romance remete o leitor para os famosos versos de Camões no poema Sobre os Rios que Vão, ou Redondilhas de Babel e Sião, que assim começa: Sobre os rios que vão, por Babilônia me achei, onde sentado chorei as lembranças de Sião e quanto nela passei. Essa cena de lamento deixa vislumbrar, como todos sabemos, o Salmo 137 da Bíblia. Nele, o salmista canta o sofrimento dos hebreus em exílio na Babilônia, longe de Jerusalém, sob o jugo de Nabucodonosor. Desse modo, a saudade da terra natal é fonte de consolo e de esperança, primeiro aos hebreus, depois aos judeus, que em épocas posteriores foram obrigados a deixar o local onde viviam, depois, metaforicamente, a outros exilados, escritores e artistas que perderam a pátria, mas dela fizeram letra e voz. Eles falam suas histórias e, sobretudo, de sua condição de outsiders, flanés, de excluídos. O exílio judaico, no entanto, para os judeus não é uma metáfora. Ela expressa uma situação real, de contínua errância, que acabou por enriquecer a cultura e a tradição de um povo que, em contato com outros povos de distintas civilizações, deixou-se mesclar e desterritorializar, tanto pelo uso das várias línguas dos países onde passaram a viver e se estabeleceram, quanto pela religião e sua tradição, que adquiriram características mais flexíveis e liberais. Ao estudar esse romance, Lísia Nascimento afirma que, desdobrando Babel e Sião de Camões, Queiroz empreende a construção de um texto que faz circular signos como o exílio, a duplicidade do nome próprio e a condição de estrangeiro do povo sefardita. No romance Sobre os Rios que Vão, a Babilônia, ou seja, o local de exílio, onde as pessoas viveram suas histórias, são vários. A cidade de São Paulo, após a imigração do pai Fatuel, o interior paulista, a cidade de São Godofredo, onde Fatuel constituiu família e se tornou um luthier. Para Jari, também a cidade de São Paulo, de seus estudos, e depois a sua experiência na Alemanha e na França. Assim, essas Babilônias transmutam-se em lugares imaginários, na verdade, como um estado de espírito no qual lamentam-se os males da ausência. Aliás, a pontual acepção de Maria José de Queiroz, no livro Os Males da Ausência ou a Literatura do Exílio, de 1998, oferece uma acurada análise da condição dos exilados, sejam eles judeus ou não. Segundo a escritora, do afastamento da casa e da pátria resultam, além da carência efetiva e dos danos civis, de dolorosa repercussão na rotina, a morte degradante, porque é a míngua dos rituais sagrados, a escravidão em terra alheia, a ruptura do hábito, a perda dos bens e a volta às dificuldades de readaptação. No romance, as memórias de Fatuel Levi, de seu passado na Bulgária, emergem em meio a um desentendimento com Joel. O pai, perturbado, queria que o filho se dedicasse ao estudo da música, mas o rapaz evitava, preferindo dedicar-se aos estudos de física. A profunda ligação de Fatuel com a música dos violinos, tanto em sua construção quanto em seu uso como instrumento musical, revela uma tradição familiar, sua cultura sefardita. O violino, afirma o narrador, acorrentava a um passado obscuro, frequentado pela usura, pela perseguição, pela intolerância e pela morte. Do êxodo da península ao século XV, aos solos livres dos Países Baixos e à Turquia muçulmana. Fatuel presenteara o filho com um violino, projetando nele um futuro brilhante com a música, como tantos outros violinistas virtuosos judeus. Joel tocaria no Municipal do Rio ou de São Paulo.
ou na Ópera de Paris, ou no Carnegie Hall de Nova York. Jari responde em atitude defensiva, porém dúbia. Não sei se vou ter tempo para estudar. Não alimenta essa ilusão. Talvez ainda toque, quem sabe, num daqueles cabarés de Sófia que tanto me falou. Após essa reação, Fatuel se recolhe decepcionado em silêncio. Dessa decepção surge uma atitude do filho ainda mais terrível, a mudança do nome. Os judeus foram forçados muitas vezes a mudar seus nomes em alguns momentos cruciais, como na conversão forçada em Portugal de 1497. No caso da família Levi, transformada pelo filho em família Leite, essa mudança pretendia camuflar a origem judaica para melhor se adaptar, ele imaginava, no contexto brasileiro. Como o pai, Joel, ou Jari, deseja de alguma forma livrar-se do que considerava um peso, o passado judaico, a tradição sefardita, a história na Bulgária e até mesmo o judaísmo, numa tentativa de abrasileirar-se, adota o nome indígena, Jari, e um sobrenome brasileiro comum, Leite. Importante lembrar que os judeus portugueses convertidos também adotaram esse sobrenome, o que acaba por criar um efeito especular, sair de um nome judaico explícito e cair em outro implícito por adoção. Num amargurado diálogo com a mãe, percebe-se esse contínuo remordimento, o embate entre a tradição que a mãe representa e tenta manter e a busca da assimilação pelo filho ilustra uma das muitas dificuldades dos exilados e do choque, até certo ponto comum entre as gerações. O filho segue, na maioria das vezes, na contramão do esforço dos pais de manter as tradições paternas, mesmo longe do local de origem. Jari empenha-se, assim, no distanciamento dessa cultura, dessa herança cultural, uma repleta de sentimentos, sentidos e significados, uma pós-memória traumática que o nome de origem judaica possa associá-lo. Manter o nome de família, mesmo que para Joel ou Jari, este nome possa trazer um peso, seria uma forma de preservar um pouco da herança de Sefarad, ou mesmo de Sião, da Sião imaginária, na visão das demais personagens. Deste modo semelhante, os hebreus no exílio em Babilônia, embora tristes e tendo pendurado seus instrumentos nos salgueiros em terras estrangeiras, entoam seus cânticos sobre Sião, talvez para preservar sua memória, sua identidade e seu passado. Assim, enquanto a mãe Miriam se apega à culinária judaica, Fatuel busca sua herança cultural na música e nos refrães, e Joel, travestido de Jari, apega-se à física, acreditando ilusoriamente estar se afastando do universo judaico no qual está inscrito. Sobre os rios que vão, deste modo, faz o leitor percorrer as histórias da família Levi, suas contradições, seus conflitos, seu passado e seu presente, e ouvir as canções de Sião, ou seja, as muitas formas de não se esquecer de Jerusalém, que compõem um enredo no qual Fatuel, Miriam e Joel, cada um a seu modo, lidam com o passado e com a tradição judaica sefardita. Os violinos, as músicas, os provérbios em espanhol não são sua única herança, mas são alentos para que seu exílio não seja em vão ou silencioso. Na Babilônia brasileira, ao cantar sua Sião numa sefarade sentimental, ouvimos no romance de Maria José de Queiroz suas canções, seus lamentos, sua esperança em uma vida melhor em terra de exílio. Obrigado. Obrigada, Felipe. Vamos ouvir agora Maria Lúcia Barbosa. Boa noite a todos e a todas. Agradeço a oportunidade de estar aqui, a professora Lisley, a homenageada Maria José. Bom, meu texto intitula-se Amor Cruel, Amor Vingador, Eis o Enigma. A literatura brasileira, assim como outras linguagens artísticas, quando opta por retratar as diferenças, sejam essas sociais, culturais, políticas, étnicas ou de gênero, expressa, em grande medida, os conflitos e as contradições que existiram e que ainda existem em várias sociedades. É dentro desse panorama que está inserido o livro de contos Amor Cruel, Amor Vingador, publicado em 1996, de Maria José de Queiroz.
De acordo com Júlio Gea, em Crime e Transgressão na Literatura e nas Artes, quando dizem que, cito Júlio Gea, para descobrir os valores simbólicos de uma sociedade, é necessário, assim, mapear também os seus delitos e as suas transgressões. A desobediência às leis, a partir desse ponto de vista, é um aspecto constitutivo do desenvolvimento da literatura e das artes, para não falar da própria cultura. Fim de citação. Maria José de Queiroz apresenta em Amor Cruel, Amor Vingador, 5 histórias enigmáticas que entram na esfera da trama policial ou criam, com sutileza, uma atmosfera de crime e de suspense, tramando histórias de culpa e inocência, castigo e condenação. A especificidade dos crimes narrados parece se revelar numa tensão existente nas relações amorosas, pois, segundo a autora, abre aspas, entre o amor e os amantes haveria certas situações em que é difícil descobrir que rumo tomará o sentido amoroso. Fecha aspas. Assim, a relação com o outro produziria ambiguidades que parecem se traduzir na reversibilidade dos papéis personagens, na transformação da vítima reciprocamente. Embora seja um livro de contos, sua primeira e mais longa história, denominada O Juramento, é tratada pela autora como uma nivola, neologismo criado por Miguel de Unamuno para classificar seus romances. Esse termo foi apropriado do escritor espanhol e deve-se ao fato de que essa narrativa, abre aspas, foge a toda classificação de gênero e tanto poderá ser apresentada como novela ou como conto, fecha aspas. Narrada em terceira pessoa, relata-se no texto a história do homicídio de Irene Carvalho Guimarães, uma viúva endinheirada, madrasta de Raimundo Silva Guimarães. Assassinada por uma contenda de herança, a morte de Irene é apresentada ao leitor como nas narrativas de enigma tradicionais em 2 histórias, a história do seu assassinato e a história da investigação desse crime. No texto seguinte, Velho com Mulher Moça, a dinâmica conflituosa da passionalidade está presente entre 2 protagonistas. De um lado, o velho Raimundo Rodrigues, que mata seu único filho quando descobre a traição da sua segunda esposa, Elza Faria de Moura, com o rapaz. De outro, essa esposa, que planeja a morte do marido como vingança pelo assassinato do jovem por quem havia se apaixonado e engravidado, contando com isso com a ajuda do seu novo amante Eleutério. Uma vingança pode ser interpretada nesses jogos e espelhamento de crimes como uma forma de se fazer justiça. Em Iniciação ao Tratado do Desespero, terceiro enredo dessa coletânea, tem-se a história de 3 amigos, Ruth, Cláudio e Aloísio, que se conheceram em um ciclo de conferências sobre existencialismo nos tempos da faculdade. A remissão do título do conto a um Tratado do Desespero aponta para uma falta de esperança que sugere certa predisposição para a morte, fato que acabará se concretizando no suicídio de Cláudio no término da narrativa. Ritinha Chiquet, ou A Hora do Carvoeiro, é o 4º texto e recria a rudeza da vida da mulher solteira e sem família num povoado do Alto Paranaíba. Narrado em terceira pessoa pelo barbeiro Expedito e seu freguês Miguel Costa, conta-se a história da beata Ritinha, que foi desvirginada por um homem forte, espadaúdo,
das redondezas, o carvoeiro anônimo que a segue e ela, consentindo, permite-se ser levada ao êxtase pelo desconhecido. Entretanto, segundo o narrador, abre aspas, o carvoeiro, satisfeito a urgência da carne, aborrecia-se na companhia da moça velha e sem encantos. Insistiu em deixá-la. Com o abandono, Ritinha assassina o carvoeiro, matando, assim, de acordo com a narrativa, o seu primeiro e único homem. Do aparente monstruoso estupro de uma virgem idosa, como sugere o narrador no início do conto, revela-se a vingança de quem livrou-se com atraso do selo incômodo. Por fim, em A Morte ao Pé da Letra, tem-se a encenação de um crime premeditado a partir da reescrita da Antígona, na qual a personagem homônima, noiva de Héron, tira a própria vida ao enfrentar Creonte, no que se configura como uma tragédia familiar. No conto, um pesquisador de literatura comparada, Pierre Mouzon, ao escrever uma nova versão da tragédia de Sófocles, faz com que a vida e a ficção se entrecruzam e a narrativa finda com um suicídio, tal como na tragédia grega. Com focos narrativos variando entre primeira e terceira pessoa, é possível perceber que as 5 histórias de amor cruel, amor vingador, têm como tema central o amor e a morte, mas é um amor que se apresenta sob diversas formas: ambicioso, egoísta, machista, possessivo, ciumento até, ou seja, são amores doentios que se desencadearão também para assassinatos e suicídios, em que o tom policial e detetivesco se faz presente. Abrir um livro consiste, pois, em organizar um protocolo de leitura. E no caso dessa coletânea, o leitor é conduzido a desejar seguir seu curso na tentativa de desvendar as mortes narradas, uma vez que todas elas estão envoltas em um clima de mistério e suspense altamente atraentes. Quem os lê pensa estar diante de narrativas policiais tradicionais, do tipo apontado por Todorov em as estruturas narrativas, isto é, o leitor se vê diante de narrativas de enigma, visto se tratarem aparentemente de enredos com 2 histórias, a história do crime e a história do inquérito desse crime. E aqui, as narrativas dos crimes deixados em suspenso permitem ao narrador de cada conto elaborar uma teia complexa em que, para além da estrutura criminal, é narrada, em segundo nível, questões de ordem social, política, psicológica, inerente a todos. Os contos de Maria José de Queiroz não pretendem o fechamento numa mensagem ideológica pronta, facilmente identificável para o leitor. Não pretendem uma leitura confortável, mas aliciadora, pervertedora, desviante. Há que se observar a forma com que cada um deles são finalizados, ou seja, ora com reticências, ora com ponto de interrogação, o que aponta para uma escrita finita, mas de leitura e interpretação infinitas. Os textos se fazem assim literatura, naquele sentido apontado por Barthes, na medida em que se coloca como trapaça salutar, logro magnífico, dentro de uma estrutura de poder que é a língua. No caso desse livro, a sedução do leitor por meio do tema do crime é estruturante. Quem o lê deseja que as mortes, ou talvez os crimes, sejam solucionados pelo raciocínio lógico dos narradores, mas isso realmente não acontece. Seu leitor depara-se com um texto em que uma embaraçada meada de fios discursivos
se lhe apresenta e descobre que os crimes, ou seja, as mortes tratadas ali, não só não são o principal, como podem nunca vir a desvendar-se. O dístico amor cruel, amor vingador, anunciado desde o título, assim, gera inúmeras interpretações nunca fechadas do que poderia ter ocorrido. Precisa-se enveredar pelas várias versões apresentadas pelas personagens das histórias e pelas associações com as micro-histórias narradas ao longo do texto, aparentemente sem relação com os crimes ali inscritos, por exemplo, a morte da madrasta Irene Carvalho da primeira história e do velho Raimundo Rodrigues da segunda história, mas que se revelam serem núcleos temáticos do que poderia ter acontecido, não do que aconteceu. Ao atingir o fim das narrativas, o leitor percebe que a ambiguidade permanece. Os paradoxos não se resolvem tão depressa quanto seria de desejar. Em todas as 5 histórias, a nova luz ou a nova perspectiva, a vítima se converte em culpado ou vice-versa. Os crimes mantêm-se inexplicáveis, pois, ao que parece, interessa mais o que está em segundo nível, na enunciação, a suspensão dos fatos, do que a sua decifração no enunciado. Os crimes e seus desvendamentos são apenas um mote para a análise das relações fundadas nas mentiras, nas opressões, nas exclusões e pressões em que, de repente, o sujeito se vê enredado. Dessa forma, em Amor Cruel, Amor Vingador, Maria José de Queiroz entretece posicionamentos ambíguos de um mesmo personagem no jogo entre amor e morte, afirmando que, abre aspas, os enredos nos levam a compreender que o bem e o mal não têm qualquer valor de princípio. Desse modo, a ficção nos alerta que ninguém se rege unicamente por um nem por outro, que ninguém é inteiramente bom nem inteiramente mau, nem inteiramente inocente, nem inteiramente culpado. Fecha aspas. Ao contrário, em cada releitura, haverá a possibilidade de reavaliação dos gestos ou da escolha que determinaram o destino e as máscaras das personagens. Onipresentes, o amor e a morte impõem uma forma de vida, estabelecem uma lógica interna dos relatos, ao mesmo tempo em que novelam as tramas. Assim, gostaria de finalizar essa breve apresentação remetendo-me ao escritor Pedro Nava, quando da sua reflexão sobre a escrita de Maria José de Queiroz, que diz, abre aspas, ela nos deixa num terreno onde cada um é livre de pensar o que quiser e acabar seu livro como melhor lhe pareça. Os maliciosos, assim, os malevolentes assado, os puros com sua pureza, os desconfiados à sua maneira. Eu cá por mim, fecha aspas. Muito obrigada. Antes de voltar a palavra ao presidente Rogério Tavares, eu gostaria de agradecer aos meus orientandos. Quero dizer que eles foram obrigados a fazer essa leitura, mas depois ficaram tão apaixonados que eu tive que desobrigá-los, senão eles não faziam as teses deles, né? Então, estão todos apaixonados pela obra da Maria José de Queiroz. Espero que vocês também, quem não acompanha a escritora, vocês viram que ela vai da história para a poesia, da poesia para as histórias de Minas Gerais, das histórias de Minas Gerais para a narrativa policial. Então, todos os leitores encontrarão uma autora multifacetada e muito interessante. Então, é a hora e a vez de ler Maria José de Queiroz. Eu gostaria de terminar a minha fala com uma frase dela, que daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Rogério.
Eu gosto muito dessa foto e gosto muito dessa frase. E gostaria que essa frase nos iluminasse no restante da noite e que permanecesse nos nossos pensamentos. Não há assuntos esgotados, há homens esgotados diante de certos assuntos. Eu quero parar aí. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professora Lisley. Muito obrigado aos 4 pesquisadores que conosco estiveram nesta bela sessão. Maria Silvia, André, Felipe e Maria Lúcia, parabéns pelos trabalhos. Eu tenho certeza de que os senhores retornarão ainda a esta casa várias vezes para nos presentear com a sua inteligência. Queria registrar com grande alegria entre nós a presença do vice-presidente desta casa, professor Dr. Caio Boschi. Queria também fazer aqui uma menção muito especial aos editores dos livros que Maria José de Queiroz vai autografar depois desta sessão aqui no auditório. Das Caravanas Literárias, de Olavo Romano e Leonardo Costa Neto. Parabéns, editores. Não é fácil ser editor de livros no Brasil. Nós dependemos da garra e da valentia de nomes como Olavo e como Leonardo. Uma dupla que une a vasta experiência de Olavo ao vigor, ao viço de Leonardo, à juventude. Olavo é jovem há mais tempo. E junto com Leonardo, conduzirão ainda brilhantemente esta bela e nova editora ainda por muitos anos, né? Parabéns a ambos. Olha, aplausos para Heloísa, que aqui está. Esta mesa continuará composta como está. Eu pedirei apenas que os nossos pesquisadores se desloquem uma cadeira para o lado, porque eu também me deslocarei uma cadeira para o lado, porque aqui nesta cadeira, a cadeira da presidência, se assentará para a sua palavra de agradecimento, Maria José de Queiroz. A que ponto chegamos? É o que se paga por escrever. Eu rabisquei alguma coisa aqui, porque eu sabia que a Lisley é uma mestra em tudo, não é só na sala de aula, não. Ela continua a ensinar fora da sala de aula, né? Então, nós estamos aqui para aprender com a Lisley, mas os elogios todos que me fizeram, eu despeço, por favor, passados a metade, pelo menos. E agradeço muitíssimo. E o melhor nisso tudo é que justamente a professora Lisley acaba de voltar do Rio de Janeiro, onde ela participou de como se chamaria isso? De um curso sobre as mulheres que matam. Então, e tenho certeza de que ela pensou em algumas dessas senhoras do amor cruel e amor vingador, não é? Que foi anterior a essa belíssima experiência que ela deve ter feito com todos os seus amigos, não é? Então, muito bem. E eu vi um filme que é sobre o homem que mata. É um filme terrível, que é esse tal de Coringa, e que eu não aconselho a ninguém, porque eu voltei para casa doente e tive que passar por uma farmácia. É fato, não é boato, não. Eu falei com a mocinha assim, me arruma qualquer coisa aí, porque eu não consigo nem andar para chegar até a minha casa. E depois, chegando à minha casa, eu não fui para casa, não, passei pela casa da vizinha, porque ela tem uma filha que é encantadora e que é uma grande leitora. Ela me falou, mas você não
não leu na sua infância? Você não sabe quem é o Coringa? Eu falei, não sei não, eu não lia livro história em quadrinho. Não, quem lia história em quadrinho era o meu tio, que na nossa família todo mundo lê, mas cada um tem o seu gênero. Então, o meu tio era leitor do gibi, né? A minha mãe era leitora de toda a história da Antiguidade Clássica. A outra tia só gostava de histórias do tempo dos reis. E depois, uma terceira, ou quarta, ou quinta tia, não sei, é que só gostava de histórias de amor. Então, mas todo mundo lia, era uma coisa terrível. E depois comentavam entre elas o que tinham lido, e sempre, para mim, era a beleza de pertencer a essa família maravilhosa que eu tive, que era a família da minha mãe. E a minha mãe, como gostava das coisas que eram importantes e sérias, né, muito sérias, e depois ela criticava as irmãs, que ficavam com esses romancinhos. Assim. Muito bem, mas há o seguinte, que eu gostaria de dizer. Eu sei que posso contar, pelo que eu ouvi aqui hoje, com quem me apresente. Dessa maneira, como eles já falaram, então vai passar pelo mundo só com flores e muitas coisas mais, né? E a esta data, a casa que é a casa onde eu comecei a frequentar a Rua dos Tupinambás, ao endereço anterior da Academia Mineira de Letras, em Belo Horizonte, sob a presidência de Vivaldi Moreira, escritor e irmão do nosso colega, a Universidade Federal de Minas Gerais, que era o poeta Edson Moreira, e que deixou um filho, e cuja viúva, não é? Eu gostaria muito de ter visto, porque todos os domingos minha mãe e eu íamos almoçar em sua casa, que fica muito longe, é um sítio maravilhoso, e ríamos o tempo todo com o Edson Moreira, um grande poeta e uma pessoa maravilhosa, encantadora. Não é? Então, muito bem. E acontece que tínhamos nós, entre o Edson Moreira e o grupo do Edson Moreira, que lhe frequentava a casa, um grande amigo e também poeta, escritor, médico e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, que era o professor Mário Mendes Campos. Pai de quem? Do chamado Paulinho, não é? Que é o Paulo Mendes Campos, também grande poeta. E que também escrevia, e era um grande apaixonado da literatura hispano-americana. Escrevia muito sobre os autores hispano-americanos. E foi assim que nós nos conhecemos, porque eu era uma especialista da literatura hispano-americana e ele apaixonado pelos grandes escritores da literatura hispano-americana. Além disso, poeta ele próprio, o médico e professor de quê? De patologia geral. Todas as doenças, imagine. Então, de modo que era um grande médico, um grande professor e pai de um poetinha, o chamado poetinha, que era Paulo Mendes Campos, né, que era uma pessoa encantadora. Bem, então, além disso, foi o professor Mário Mendes Campos quem lutou pela minha eleição à Academia Mineira de Letras. Então, fiquei também a dever ao professor Mário Mendes Campos essa eleição, né, que depois foi quando, justamente nesse período em que estava a academia, a Rua dos Tupinambás. E depois passou por algum tempo, ficou perdida, e até que o próprio Vivaldi Moreira, irmão de Edson Moreira, conseguiu essa casa, e foi uma luta, uma grande luta para comprá-la, porque havia a questão de dinheiro, e depois todo mundo achou que esses poetas todos são loucos, não é? Que querem gastar dinheiro. Então, mas os poetas justamente nos deram acolhida aqui nesse belíssimo auditório e nessa belíssima casa, né? Então, que Vivaldi Moreira não fez nada errado. Esse golpe de poeta é um poeta definitivo, não é? Excelente para nós todos. Bem, acontece que faz 50 anos que eu frequento esta casa e conheço e tenho grande amizade para com todos os meus colegas, né? E devo isso agora a quem? Que foi descobrir e dar-lhe ciência de que 50 anos se passaram. Então, todo mundo está falando, todo esse tempo... Mas todo esse tempo me permitiu não só entrar para a Academia Mineira, como também escrever,
que a dona Lisley acabou de descobrir que eu tenho 32 livros publicados. Eu não sabia que fossem tantos. Quer dizer, a minha Hoje faz 33. Ah, pronto. Então, é o 33º está aí fora, que foi lançado hoje, e que se chama Terra Incógnita. E essa Terra Incógnita é o Brasil que eu vim a descobrir com os senhores, né, e que nós todos chegamos a descobrir. Estamos vivendo essa brasilidade que me parece a melhor e a mais perfeita do mundo. Porque eu tenho trabalhado muito fora do país. Trabalhei nos Estados Unidos longamente, trabalhei na França, na Espanha, na Alemanha, e tenho a dizer-lhes que eu jamais encontrei no mundo inteiro um povo como o brasileiro. Até rimou. Então, de modo que nós valemos muito, especialmente o povo brasileiro, com a sua maneira de ser, de pensar, de querer, de amar e de fazer a mais bela festa popular do mundo, que é uma maravilha, que é o carnaval. E eu passava as noites de dia de carnaval diante da televisão e minha mãe ficava furiosa comigo, porque eu não ia dormir, que eu queria ver o carnaval. Essa interpretação do mundo através da cantoria. Isso é estupendo. E eu, que sou formada pelo Conservatório Mineiro de Música, também gosto muito do samba e sei que, através do samba, nós podemos chegar ao coração dos nossos brasileiros. Embora eu tenha feito música de câmara e cantado muito música de câmara, com grande alegria, com os melhores professores que qualquer pessoa poderia ter no mundo, não no Brasil. Então, eu estou feliz com isso, que nós tenhamos a mais bela festa popular do mundo. Não fiquei nos meus Schubert e nas cantigas e nas áreas antigas. Né? Eu também gosto da música brasileira, porque eu gosto dos brasileiros. Então, isso fundamentalmente. É um grande amor da minha vida, é o nosso povo, é o povo brasileiro, é o homem brasileiro. A pessoa do homem brasileiro, que eu não encontrei em nenhum outro lugar do mundo. E entre intelectuais, entre escritores, entre bons alunos de grandes universidades. Anotem isso. Não se esqueçam disso. Então, bem, coube-nos a nós, os acadêmicos da Academia Mineira de Letras, a ousadia de votar e eleger, durante um governo militar, 3 políticos de escola. O bacharel e homem público, Milton Campos, que vocês deveriam aprender a conhecer. E nós tínhamos tanta admiração por Milton Campos que nós ficávamos ali quando a Universidade Federal não, a Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Federal funcionava em 2 andares do edifício Acaiaca. 19 e o 21, que era o 21 é o da biblioteca. Então, quando Milton Campos chegava, nós queríamos estar justamente ali no hall, por onde ele passava, porque ele nos via, nós fazíamos parte de um pequeno grupo que era chamado de As Infalíveis. Eu vi alguma infalível por aqui. Então, porque nós fomos chamadas de infalíveis porque nós nunca faltávamos às aulas. Estávamos sempre à primeira fila. E o professor Milton Campos, quando chegava para dar suas aulas, ele tirava o chapéu para cumprimentar-nos. Então, para nós, a maior honra que podia existir era de receber um cumprimento de quem? De Milton Campos, que era o homem perfeito. Então, mas tivemos também um outro cirurgião intelectual, e que era o senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira, e que se transformou no nosso presidente da República, e que salvou a vida de quem? De Eduardo Frieiro, porque o professor Eduardo Frieiro sofreu uma infecção terrível de apêndice e ia morrer se não fosse o Juscelino Kubitschek, que foi o seu médico e o salvou da morte. Bem, acontece que anos depois eu fui ver o doutor Milton Campos nada, o doutor Juscelino Kubitschek, que não tinha sido eleito à Academia Brasileira de Letras. Foi a grande tristeza dele. Então, falei ao professor Mário Mendes Campos, que era colega, né, de Milton Campos. De Milton Campos, não, desculpe, de Juscelino Kubitschek. Então, eu falei, professor, o senhor vai ser eleito à academia,
Aí telefonei ao professor Mário e falei, nós vamos eleger o Juscelino Kubitschek para a Academia Brasileira de Letras, nessa hora em que a Academia Brasileira de Letras não quis elegê-lo para a Academia Brasileira de Letras. Ele merece. Ainda que fosse apenas por Brasília, mas ele merece mais do que isso, que é um médico que ainda salvou a vida de um dos nossos colegas. Então, nós elegemos o presidente Kubitschek e depois Dona Sara e ele nos receberam no apartamento deles. Depois ele veio a Belo Horizonte para ele próprio fazer o discurso de posse à academia, né? Mas eu tive a ocasião de conversar muito com ele. Então, ele me falou um dia, num dos nossos jantares, né, de recepção a algum dos nossos colegas, ele me falou assim, Maria José, você sabe o momento em que eu sou feliz na vida? Eu falei, não, por favor, senhor presidente. Ele falou, quando eu estou dançando. A coisa melhor no mundo é dançar. E, quer dizer, era um homem conquistado também por esse nosso apreço. Pé de valsa, então. Pois é nosso apreço à música, ainda que fosse a valsa, ainda que fosse o samba, né? Qualquer coisa, porque era uma pessoa, além disso, com excelente formação cultural. Quer dizer, nós tivemos um Juscelino Kubitschek entre nós. E tivemos também o senhor, um outro que quase chegaria à presidência da República, que morre à véspera dessa eleição à academia, infelizmente, não é? Que era o Tancredo Neves, cuja senhora tinha sido professora de grupo da minha mãe em Cláudio, o Cláudio, porque se diz o Cláudio, para não confundir, não é? Com o nome de pessoa. Então, vejam que a senhora do futuro presidente da República foi professora de grupo de minha mãe. Minha mãe aprendeu a ler com ela e me dizia, minha mãe, que era a moça mais linda do mundo, que era Dona Risoleta. Então, mas também nós tivemos entre nós outra pessoa que, ao mesmo tempo, tinha 2 diplomas da universidade, que era o senhor Paulo Pinheiro Chagas. Então, e vejam lá, mas também tivemos 2 irmãs notáveis aqui nessa academia, após a Maria José de Queiroz, que chegou depois de Dona Henriqueta. Eu cheguei depois de Dona Henriqueta, mas Dona Henriqueta não tinha tomado ainda posse do seu lugar, então eu fui a primeira que tomei posse da minha cadeira na Academia Mineira de Letras. Posteriormente, foi Dona Henriqueta que veio assistir à minha posse. E o melhor de tudo nisso é que quando eu era criança e me perguntava, o que é que você quer? Mamãe que me contou, o que é que você quer ser no futuro? Então eu dizia, eu quero ser a Dona Henriqueta Lisboa. Porque a Dona Henriqueta Lisboa, irmã da Dona Laide Lisboa, era a cliente de flores da minha mãe, porque minha mãe era florista. A minha avó foi a primeira florista da cidade e que tinha uma casa que se chamava Casa Alcina, na Rua dos Caetés. Então, naquele tempo, as noivas usavam flores artificiais. Essas flores artificiais também apareciam não só nos casamentos, mas também na igreja, que essas floristas faziam as coroas. Hoje, tudo isso é comprado, não é? Então, a minha mãe perdeu a sua profissão, que era de florista, mas eu fui educada com aquelas flores que a minha mãe fazia e vendia. Então, quer dizer que eu me sinto muito bem e conheci Dona Henriqueta posteriormente, que era uma das clientes. Mas essa Dona Henriqueta era irmã da Dona Laide Lisboa, que era nossa professora de didática geral na Universidade Federal, na Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. E depois disso, nós tivemos como professor alguém que fazia navete entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que se chamava José Carlos Lisboa, o irmão de Dona Henriqueta Lisboa, irmão de Dona Laide Lisboa, portanto, também acadêmicos. Então, o que dizia o professor Aires da Mata Machado Filho, que era ferino, feroz, foi um terremoto de Lisboa. Bem, então, além disso, já vou concluindo.
Bem, então, já sabem disso tudo, que tudo isso diz respeito não só à nossa Academia Mineira de Letras, mas também aos acadêmicos que aqui vieram e também à literatura brasileira, porque todos eles gostavam de ler e gostavam de escrever, principalmente alguém que se chamava Eduardo Frieiro, que escreveu um livro que se chamava Os Livros Nossos Amigos, que passou a vida inteira amando os livros, que era um velhinho maravilhoso, adorável, um pequenino homem que tinha muita coisa na cabeça e que era autodidata. Aprendeu tudo sozinho. Sabia francês, sabia inglês, sabia alemão, sabia tudo. E casado com uma senhora encantadora, que era a senhora filha de portugueses, e com quem nós passeávamos, porque ela aprendeu, depois de uma certa idade, a dirigir um automóvel, tinha um Volkswagen. Então, nós íamos passear, professor Frieiro, dona Noêmia, e eu, pelas Minas Gerais, e o professor Frieiro me contava tudo aquilo que ele sabia das Minas Gerais, de que nós gostamos tanto. Bem, era isso que eu gostaria de lhes dizer. E obrigadíssima ao nosso presidente e, mais ainda, ao meu anjo protetor, que é a dona Lisley Nascimento, grande professora. Noite histórica, inesquecível. Eu convido agora o editor Leonardo Costa Neto a fazer a sua homenagem a Maria José de Queiroz, que é também a homenagem deste auditório, que é também a homenagem da cultura de Minas Gerais. Leonardo subirá a este palco. Muito obrigado, editor Leonardo, pela homenagem a Maria José, e muito obrigado também ao Gui, filho do Leonardo, que homenageou Lisley Nascimento. Antes de encerrar a sessão, eu queria apenas comunicar que Maria José estará autografando seus livros, agora pela editora Caravanas Literárias, lá no foyer do auditório Vivaldi Moreira. Acompanhe a nossa programação, vocês são sempre muito bem-vindos e muito queridos na nossa companhia. Muito obrigado, boa noite. E viva Maria José de Queiroz!